pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando, e hoje provavelmente esse nosso vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal. Isso porque nós vamos trabalhar a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra. Pessoal, a dificuldade que a gente tem muitas vezes é de compreender os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, aquilo que levou as principais nações do mundo a entrarem em conflito entre si. Vamos tentar fazer o passo a passo aqui. É claro, a gente não tem condição de falar sobre cada país, tudo que aconteceu, mas a gente pode tentar resumir os principais pontos que levaram a esse conflito. Primeiro de tudo, lembrar que desde 1871 a Europa não teve conflitos significativos dentro do seu território. O que aconteceu em 1871? A Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana se deu, óbvio, entre França e Prússia, e foi durante essa guerra que tivemos a unificação da Alemanha. Antes disso, a gente já tinha ali alguns conflitos, diplomáticos. Vamos lembrar que um pouco antes o trono espanhol estava passando por uma crise sucessória, e aí a Isabel II tinha como um plano casar com Leopoldo da Prússia, e a França ficaria entre os dois territórios, da Espanha e da Prússia. Então, uma posição extremamente desconfortável caso algum conflito viesse a acontecer. Então, a França agiu diplomaticamente, foi bem enfática para não deixar essa união de coroas acontecer. Acabou sendo mais um fator que levou à Guerra Franco-Prussiana. O que a gente tem que tirar de principal? Que foi essa guerra que levou à unificação da Alemanha. E agora surge um novo país, um novo estado no coração da Europa, e isso vai desestabilizar as políticas que até então estavam vigentes. Quem que eram as duas grandes potências? Inglaterra e França. Agora que surge um novo estado ali unificado, o equilíbrio europeu ele passa a ser modificado. E é claro, também vamos ter a unificação italiana em 1870, como vocês bem sabem, também por uma série de conflitos, principalmente ali na região norte. Depois que acabou a Guerra Franco-Prussiana, não temos mais conflitos significativos dentro do território europeu. É esse período que alguns vão chamar de Belle Époque, como a gente citou no vídeo anterior, e Belle Époque porque é o auge da ciência, é o auge das artes, é o auge dos grandes encontros nos salões sociais da elite francesa, e nós também chamamos esse período de paz armada. Vocês devem estar vendo uma charge aqui do lado de uma figura que representa a paz tentando pousar na terra, e a pergunta que ela faz é: onde quer que eu pouse? Porque a terra está cheia de espinhos, ou seja, se falava de uma paz, mas não havia espaço para paz, porque todas as nações estavam se armando. Por isso, paz armada. O conflito ele está acontecendo fora do território europeu. Então, de fato, há uma estabilidade na Europa. Só que essa estabilidade ela não se dá de forma plena. Todos os países estão desenvolvendo o seu exército, a sua marinha e buscando aumentar o seu armamento. Tudo bem? Por isso que a gente utiliza o termo paz armada. Nesse período, diversas alianças políticas vão passar a acontecer. Primeiro, essas alianças se dão por busca de estabilidade e também por prevenção a um possível conflito. Vamos lembrar, o imperialismo e o neocolonialismo é o que está acontecendo nesse momento. Essas potências europeias estão ampliando seus territórios por meio da exploração do continente africano e do continente asiático. E essa disputa gera conflitos, na verdade. Só que esses conflitos não estão no território europeu, estão acontecendo na África, até a regulamentação da partilha africana em 1884. Então, a guerra mundial só vai se dar quando esses conflitos que estão periféricos começam a se aproximar do continente europeu. Dentre dessas alianças, a gente pode destacar a aliança entre a França e a Rússia,
que é uma aliança pouco provável, porque vamos lembrar que Napoleão tinha invadido a Rússia, né, e acabou levando a guerra para o inverno, e vocês sabem que ele sai derrotado. Então você tinha uma guerra recente entre França e Rússia, mas que essas duas nações tiveram que deixar para trás esse passado e fazer uma aliança. Qual que é o interesse francês? Bom, é ter alguém na parte oriental, caso um conflito estoure. E qual que é o interesse russo? Capitais francesas, porque a Rússia tinha características feudais ainda. Então esses pactos bilaterais, eles são, obviamente, de interesse mútuo, né? Os dois lados têm que ganhar alguma coisa com isso. E esses acordos que vão acontecendo vão se consolidar com as alianças militares, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Nós temos de um lado, na Tríplice Entente, a Inglaterra, a França e a Rússia, e do outro lado a Tríplice Aliança, que é a Alemanha recém-nascida, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Mas vocês vão ver que a Itália vai fazer um jogo ali, vai virar de lado, vai trocar de lado quando a guerra realmente começar. Algumas coisas que estão acontecendo no continente europeu e que pode causar alguns problemas. Primeiro, o Império Turco-Otomano. Uma parte significativa da região dos Balcãs era tomada pelo Império Turco-Otomano. Esse império vem lá do final da Idade Média, vocês se lembram quando em 1453 o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, é invadido pelo Império Turco-Otomano e ali é derrotado, e a partir desse momento a gente tem a divisão, né? O final da Idade Média e a origem da Idade Moderna. O Império Turco-Otomano, que estava no seu auge, ele começa a declinar no século XIX, começa a perder território, começa a perder espaço. E a gente vai ter uma guerra muito importante, que é a Guerra Russo-Turca. A Rússia começa a financiar independências de países que estão dentro do Império Otomano. E óbvio que esses grupos que querem liberdade, né, vão apoiar as decisões russas. Então há um comum acordo ali e o Império Turco-Otomano ele vai se enfraquecendo. O que é muito interessante também, a Alemanha tentou fazer acordos e fez acordos com o Império Turco-Otomano porque ela tinha interesse no petróleo da região. Então a Alemanha estava se aproximando do Império Turco-Otomano, ao mesmo tempo a Rússia estava se aproximando desses grupos que estão tentando se separar. E a Rússia vai financiar e atuar para desintegrar o Império Turco-Otomano. Portanto, essas independências é extremamente positiva para a Rússia, e a Rússia tem total interesse ali na região dos Balcãs, né? Uma região extremamente rica, a passagem de rotas comerciais, e os Balcãs vão ser chamados de um barril de pólvora, tá certo? A Guerra Russo-Turca, gente, só para deixar registrado, ela acontece entre 1777 e 1878, portanto é uma guerra aí de menos de 2 anos, tá certo? Ao mesmo tempo, nós temos a Guerra Russo-Japonesa. Que guerra é essa? Rússia e Japão disputando territórios ali na região da Manchúria e da Península Coreana. O que o Japão, né, poderia ter a ver com a Primeira Guerra Mundial? É porque ele está justamente contra a Rússia nesse processo de disputas neocoloniais. E a Rússia tentando se expandir porque não quer ficar para trás das expansões europeias. Então percebam, todos esses conflitos, eles estão se dando ali na periferia do mundo, se a gente pode dizer assim. É claro que numa perspectiva eurocêntrica eu estou dizendo isso, né? Não temos conflitos diretamente no coração da Europa. Só que as potências europeias começam a ampliar suas rivalidades, se armar cada vez mais por conta dessas disputas periféricas. Até que nós chegamos de fato nas guerras balcânicas em 1912 e 1913. Vocês devem ter percebido, eu estou com ajuda, né, estou com uma colinha aqui porque algumas datas fogem da nossa cabeça. E, em resumo, as guerras balcânicas consistem em 2 guerras muito curtas, entre Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia, que é sucessora do Império Turco-Otomano, e Bulgária, pelas posses dos territórios remanescentes do Império Turco-Otomano. Ou seja, eu acabei colando aqui porque muitas vezes acaba faltando algum país que participou desse conflito, mas o que nós temos aqui são vários grupos disputando o território dentro dos Balcãs. Alguns grupos vão se aliar à Rússia, que também tem interesse nos Balcãs, alguns grupos vão se aliar ao Império Austro-Húngaro. O que é esse Império Austro-Húngaro que eu já citei algumas vezes, mas não expliquei? É uma diarquia, ou seja, você tem 2 reis.
um da Áustria e um da Hungria. Então você tem a união dessas duas coroas formando o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, ao fechar um acordo, né, com Itália e Alemanha, acaba dividindo a Europa em duas. Então vocês podem ver aqui na imagem. Então a Primeira Guerra Mundial, que vai se dar entre esses dois grupos, vai ser dividida em duas frentes. Qual que é o estopim para a Primeira Guerra Mundial? O estopim é o assassinato do Francisco Ferdinando, ou Francis Ferdinand, vai aparecer de várias formas para vocês, dependendo da tradução. Ele é assassinado quando faz uma visita à Bósnia e Herzegovina, e o seu assassino é Gravilo Príncipe, um integrante de um grupo sérvio, nacionalista sérvio, a Mão Negra. E no momento em que o arquiduque é assassinado, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia. E aí temos uma série de declarações de guerra, né? Em 28 de julho, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, como eu citei. 1º de agosto, a Alemanha, que estava aliada à Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia. A Alemanha também declara guerra à França, que tinha feito um acordo com a Rússia. Então, se eu declaro guerra à Rússia, é claro que a França vai entrar no conflito também. E aí a Alemanha se antecipa e já declara guerra à França. Em 4 de agosto, o Reino Unido, aliado da França e da Rússia, declara guerra à Alemanha, é claro, numa revanche. E o Japão, que tinha essa intenção expansionista também, vai declarar guerra à Alemanha. Gente, não peço que vocês fiquem para os vestibulares decorando cada um dos conflitos, tá? O que vocês têm que ter, ao menos, é uma visão geral dessas disputas de interesse na Europa. Então, se fosse para fazer um resuminho dessa primeira parte aqui, o que você precisa saber para os vestibulares? Fazer a crítica ao conceito de Belle Époque, porque esse avanço europeu desembocou na Primeira Guerra Mundial, uma guerra que em proporções nunca antes tinha sido vista. Então, saber fazer a crítica à Belle Époque, entender o conceito de paz armada, entender os grupos que formaram as alianças, portanto, saber a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, e qual que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Eu diria que esses 4 pontos aqui resumem os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então, antes de você ficar querendo decorar os conflitos em cada lugar, quem declarou guerra a quem, procure compreender esses 4 pontos principais. Depois que a guerra é declarada, há uma divisão. A Alemanha tem o famoso plano Schlieffen, que já era um plano antigo, de atacar em 2 frentes, né? Fazer um ataque rápido à França passando pelos Países Baixos. Só que os Países Baixos oferecem resistência à Alemanha, então dá tempo das tropas francesas se realocarem ao norte, assim como as tropas inglesas se deslocarem, ultrapassando o Canal da Mancha e desembarcando no continente. Essa primeira etapa de 1914 a 1915 nós chamamos de guerra de movimento. Por quê? Porque as tropas estão se deslocando, o território está sendo conquistado. Só que a partir desse momento, a partir de 1915, que há uma estagnação do avanço territorial, nós temos um segundo período chamado de Guerra de Trincheiras. E esse período é extremamente violento, é um período extremamente triste de ser estudado, porque os relatos que a gente tem dos soldados são relatos dramáticos. Muitas vezes eles ficavam nas trincheiras, que vocês sabem, né? As ilustrações aqui do lado podem ajudar a compreender. São verdadeiros buracos feitos no chão, alguns com mais estrutura, outros com menos estrutura, para que os soldados ficassem dentro. E do outro lado você tinha o exército inimigo na sua trincheira também. Então às vezes você ficava 1 semana, 2 semanas para conquistar 30 metros de terra. E depois de conquistar 2, 3 trincheiras seguidas, você podia sofrer derrotas e acabar recuando. Então não há um grande avanço territorial. Por isso que nós chamamos de guerra de trincheira. E ali os soldados passam a ter os corpos dos seus companheiros de guerra que foram mortos, não podendo enterrar, os corpos ficando dentro das trincheiras, isso trazendo rato para dentro, trazendo doença, o frio. Essas trincheiras acumulavam água, então ficava um verdadeiro lamaçal dentro desse buraco, e ali eles desenvolviam doenças nos pés, né, por fungos, bactérias, ou seja,
É um período extremamente dramático da gente estudar. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, há uma retaliação muito forte dos países que são derrotados. Até mesmo o Brasil acabou recebendo uma pequena indenização, né? Qual que foi a participação brasileira? Enviou algumas tropas para lutar, enviou equipe médica e acabou entrando, na verdade, só no final da Primeira Guerra, né? Só em 1917. Assim como os Estados Unidos entram em 17, logo após a Rússia sair do conflito. Vou até retornar um pouquinho, né? Antes de encaminhar para o pós-guerra, não posso deixar de falar essa parte fundamental, que é, em 1917, a Rússia passa por uma revolução comunista. Claro, né, a revolução é dividida em duas etapas, vocês sabem, de fevereiro e de outubro, a gente pode fazer um vídeo específico sobre a Revolução Russa, mas a partir da Revolução de Outubro de 17, os bolcheviques, liderados por Lenin, Trotsky, Stalin, tomam o poder na Alemanha, começa um processo de guerra civil, só que eles já saem da guerra em 17, porque um dos lemas do Lenin era paz, pão e terra. E o que é a paz? É justamente a saída da Primeira Guerra Mundial. Porque os trabalhadores não entendem por que lutar uma guerra imperialista que só pode trazer riqueza e território para a elite. E a Rússia era um país extremamente atrasado, né, dentro do capitalismo global, com grandes características feudais, a família Romanov, que foi exterminada durante a Revolução Russa, era uma família imperial, absolutista, né, nos moldes do século XVII e do século XVIII. Então a Rússia em 17 acaba saindo do conflito. É nesse ano que entra os Estados Unidos e que a Itália entra também no conflito, só que do lado oposto do que ela tinha prometido. Porque a Tríplice Entente faz uma promessa para a Itália de que se ela entrar do lado da Entente, ela ganhará territórios, que a gente sabe que não aconteceu. Então há essa mudança entre 1916 e 1917. A Alemanha e a Áustria-Hungria cada vez mais isoladas, né? Acabam sendo derrotadas, e no pós-guerra há uma retaliação muito forte sobre esses países. Há uma limitação sobre o número de integrantes do exército, o fim do alistamento militar obrigatório, um limite de produção de armas. E essa retaliação tão grande que a Europa fez em cima dos países derrotados acaba gerando o que nós vamos conhecer como nazifascismo. Vamos lembrar que os Estados Unidos tinham proposto um acordo de paz no qual não tivesse uma retaliação tão grande. Só que era fácil para os Estados Unidos fazer uma proposta dessa, sendo que ele financiou a guerra sem lutar ela por 3 anos. Já os países como França e Inglaterra, que estão desde 1914 guerreando, eles não sairiam da guerra com um tratado de paz dessa forma. Por isso da retaliação tão grande em cima da Alemanha e da Áustria-Hungria. E a Itália, que tinha trocado de lado, não recebe o território que é prometido. Então nós vamos estudar mais à frente, né, o nazifascismo, e é claro que a gente vai precisar voltar para a Primeira Guerra Mundial. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns números que eu tenho aqui registrado. Peço licença. As guerras napoleônicas tiveram 18 milhões de homens mobilizados e 2,5 milhões de mortos. A Guerra Franco-Prussiana teve 500 mil de mortos e 800 mil mobilizados. Só a Batalha de Verdun, que é uma das batalhas da Primeira Guerra Mundial, teve 900 mil soldados mortos e 2,5 milhões de mobilizados. Então só a Batalha de Verdun teve 400 mil mortos a mais do que a Guerra Franco-Prussiana, que é uma guerra de 2 anos. A Batalha do Somme tem 1 milhão de mortos e 3 milhões de mobilizados. Ou seja, quando a gente compara as guerras napoleônicas, que duraram anos, e compara algumas batalhas da Primeira Guerra Mundial, a gente vê que o nível de destruição da Primeira Guerra ele é inimaginável. A gente nunca tinha visto algo parecido, por isso que a Europa chama a Primeira Guerra Mundial de a Grande Guerra. É claro, depois da Segunda Guerra Mundial vai ter muito mais mortos, só que isso nunca tinha sido visto antes. É importante a gente lembrar também que esse número de mortes se dá por conta do avanço científico. As armas químicas que foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial, como por exemplo o gás mostarda. Então há um quadro famoso, né, que a gente vai colocar aqui na tela para vocês, que mostra soldados voltando da guerra, com os seus olhos vendados e com as mãos no ombro dos seus companheiros, por conta, né, dessas armas químicas que causavam a morte e, quando não matava, causava cegueira e problemas crônicos.
E por fim, né, é importante a gente falar dos traumas de guerra, porque esses homens que voltam da Primeira Guerra Mundial, alguns voltam inválidos para o trabalho, com traumas psicológicos profundos. A Alemanha vai entrar numa crise econômica profunda, a hiperinflação alemã, e essa hiperinflação vai gerar a revolta popular que vai apoiar, por exemplo, a ascensão do Hitler ao poder. Então o pós-guerra ele é muito problemático, desde o fator psicológico desses homens que voltam para casa, até mesmo a crise econômica que é causada principalmente nos países derrotados, tá certo? Pessoal, com isso eu espero ter feito um breve resumo para vocês sobre o que foi esse conflito e posso deixar na descrição aqui do vídeo algumas dicas de leitura complementar, tudo bem? Quem puder curtir, compartilhar e fortalecer o canal aqui que busca fazer a divulgação de forma gratuita dos temas históricos, sociais e econômicos, eu peço que curta, compartilhe e até mesmo nos ajude por meio do Apoia-se. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, um abraço e até a próxima.